Bem, apenas o Henrique, infelizmente, morreu nessa tragédia. A mãe, a moça que se auto-intitula mãe do Henrique, também sabe dessa história. E o Jairinho. Quem está com a verdade? Nós temos aqui nas mãos uma carta com verdades ou temos aqui nas mãos uma carta com mentiras? Esta carta que está aqui nas minhas mãos, Brasil, é a que nós antecipamos com exclusividade na segunda-feira, de que a Monique estava preparando uma carta porque a defesa partiria para o tudo ou nada, né? Sexta-feira, inclusive, eu disse, a defesa vai para o tudo ou nada. A defesa protocolou essa carta, mandou essa carta, tentou convencer o delegado que disse que não, que Monique já teve muito tempo para falar, que a Monique já teve várias oportunidades para falar e que na oportunidade em que Monique teria para se defender e tentar ajudar a polícia a esclarecer evidentemente o que havia acontecido com a criança, ela aproveita esse tempo para tirar selfie na porta do delegado. Essa é a realidade. Enquanto ela devia estar preocupada, puxando na memória algo que ajudasse os investigadores a descobrirem o que verdadeiramente ocorrera com o Henrique dentro da casa, ela, vaidosa, estava se preocupando em tirar uma selfie. Portanto, vamos acompanhar a carta. Percival, boa tarde. Percival aqui comigo. Boa tarde, Bate. Estamos atentos aí à leitura da carta que você tem nas mãos. Hugo, Thaís, é uma carta, Percival, você vai reparar, são 29 páginas. Até a página 28, ela desenrolava bem. Uma narrativa importante, uma narrativa que, se eu não me mantivesse de sangue frio, de cabeça no lugar, você acaba, foi bem escrita a carta, você acaba sendo levado pela conversa dela. Você acaba sendo ludibriado pelas palavras dela. Você acaba, nessas primeiras páginas dessa carta, você acaba até muitas vezes acreditando naquela história. E aí você puxa a memória e fala, peraí, essa é a mulher que estava no apartamento e se alguém podia defender o filho, era essa moça. E ela vai bem até a página 28. Chega na penúltima página, a história desanda e eu acho que essa carta, que teria tudo para contribuir com a defesa dela, eu não sei se acabou o tempo, se os advogados tiveram que sair, ou se porque ela ficou com Covid mesmo e não teve como terminar a carta direito, mas na página 28, ela mesmo se prejudica. Hugo, Thaís, estou sofrendo muito. Eu imagino, minha amiga, o quanto você está sofrendo. Não há um dia que eu não chore pela morte do meu filho. Sinto tanta falta dele e da minha família. Vocês são as únicas pessoas que consigo ter algum tipo de contato com o mundo de fora. Mas ninguém tá com saudade de você aqui não, viu, Monique? Por enquanto. Só os advogados mesmo. Que recebem honorário também para isso. Não tenho acesso à informação, sorte a sua. Não sei o que está acontecendo, sorte a sua. Mas tenho me agarrado em Deus para conseguir suportar o insuportável. Meu coração sangra quando as lágrimas cessam. Sempre fui uma pessoa boa. Não mereço estar sendo condenada por um crime que não cometi. Nunca cobertei maldade ou crueldade em relação ao Henrique. Nunca encostei um dedo nele. Nunca bati no meu filho. Eu fui a melhor mãe que ele poderia ter tido. Que cheiro ruim, hein? Agora cheirou ruim, hein? Eu fui a melhor mãe que ele poderia ter tido. Mas não foi, hein? Não foi. Isso aí você sabe que não foi, né, Monique? Minha vida hoje não faz mais sentido. Eu não sabia, mas eu estava sendo manipulada durante todo o tempo em um relacionamento que me oprimia. Eu não sabia como sair. Meus pais são pessoas boas, humildes, com caráter, mas não tem outro lugar para ficar. Temo pela vida deles. Da mesma maneira, Monique, que você teme pela vida dos seus pais, como você está relatando aqui nessa carta, você devia temer também pela vida do seu filho. E ter tirado o seu filho do caminho desse crápula que é esse Jairinho, antes que a morte encontrasse o Henrique. Da mesma maneira que o Jairinho seria capaz de fazer uma maldade, conforme você diz, para os seus pais,
ele também foi capaz, segundo a polícia, de fazer maldade contra o teu filho. Que você disse que era a coisa mais importante da sua vida? Que eu duvido. Jairinho emprega mais de uma centena de pessoas. Onde, hein? É influente, conhece as pessoas mais ricas desta cidade, tem informação privilegiada e comandam muita coisa em nosso bairro. Eu tentava a todo custo me afastar. Thaís, Hugo, eu tentava me desvincular dele, mas fui diversas vezes ameaçada. E minha família também. As únicas pessoas que sabiam eram a minha amiga Rafaela, a irmã dela Michele e a psicóloga Érica. Que foi a Michele e a Rafa que me falaram para eu procurar uma para mim. Conheci o Jairinho, olha só, em um período que eu estava muito fragilizada. Ano de pandemia, eu e meu marido estávamos vivendo sob o mesmo teto, porém em crise. Mal nos falávamos. Ele fazia 15 reuniões por dia. Não dava atenção nem para mim e nem para o Henri. Não trocávamos carinho, não tínhamos mais relações. E o que tem a ver a segurança do teu filho com a tua relação com o Leniel, se você fazia ou não amor com ele, ô Monique? O que isso interessa? Você já devia ter aberto a carta tentando se lembrar daquela madrugada. A gente quer saber da tua vida sexual, mulher? Não trocávamos carinho, não tínhamos mais relações e nem conversávamos mais. A gente só sabia brigar, discutir, nos desentender. Infelizmente, o Henri presenciava tudo. Eu estava sobrecarregada com os afazeres domésticos, pois morávamos numa cobertura no recreio, uma cobertura grande. Eu fazia tudo sozinha. Eu que limpava, eu que cozinhava, cuidava do Henri, brincava com ele, fazia os trabalhinhos com ele. E não tinha ajuda do Leniel. Você aqui, já tô sentindo um cheiro que você vai sobrar pro pai, hein? Tô sentindo um cheiro que você vai fazer sobrar pro pai. Pra cima de mim não, hein? Pedi muito que tudo fosse diferente, que ele pudesse dar mais atenção a nós, se referindo ao Leniel. Mas ele dizia que o trabalho estava puxado demais. Eu também trabalhava, mas eu tinha que ajudar, dar conta de tudo. Foi quando eu decidi separar. Como ele não saiu de casa, eu tive que pegar meu filho, carregar comigo, pois eu tinha uma casa no terreno dos meus pais que construímos no início do relacionamento, quando ele ficou desempregado. Meus pais sempre o acolheram como um filho. Leniel sempre foi muito amado por toda a minha família. Infelizmente, olha, ela disse que se arrepende, ó. Infelizmente, hoje, vi que tomei uma atitude errada. Daria qualquer coisa para ter minha família de volta. O Leniel, a gente viu que fez boas escolhas, largando de você, né? Agora, devia ter ficado com o filho. O único arrependimento da vida que o Leniel deve ter não é de ter largado você. É de não ter grudado nesse menino por muito mais tempo. Como eu era iludida. Contar histórias dos monstros, castelos, príncipes, monstros. Contava história de monstros. De monstros. Ver ele escrevendo suas primeiras palavras, correndo pelo quintal atrás da Olívia, andando de patinete, só Deus sabe pode mensurar a dor e o buraco que existem em meu coração. Jairinho, agora entra na parte do Jairinho. Jairinho chegou em minha vida neste momento. Nos conhecemos pelo Instagram. Olha, ela lembra certinho o dia, ó, que fofa. 31/8/2020. Agora, ô Monique, você lembra certinho quando você conheceu o Jairinho, né? Mas o que aconteceu na noite do crime você não se lembra, né? Que coisa, menina! Você lembra exatamente que conheceu o Jairinho dia 31 de agosto, foram almoçar em um restaurante na Barra. Você lembra-se muito bem. Você se lembra bem que é um homem inteligente, charmoso, persuasivo e influente, na véspera de começar a campanha eleitoral. Conversamos sobre os problemas da minha comunidade, onde eu era diretora de uma escola pública, lá em Senador Camará, desde 2018. Eu cuidava de 400 crianças, cuidava de suas famílias, cuidava dos meus funcionários,
cuidava do entorno do colégio. Nossa, devia ter se candidatado a governadora, né? Que fantástica essa moça, gente. Ela cuidava de tudo, olha, ela fazia tudo. Só não cuidava do filho, né? Do filho não cuidava. Só vai piorar. Eu cuidava de 400 crianças. Já denunciei maus tratos no Conselho Tutelar Regional de Bangu. Podia ter denunciado o que seu filho estava vivendo, né? Porque se você é capaz de denunciar os maus tratos que os seus alunos estavam passando, se você não tinha nem o contato com eles dentro da casa, por que você não aproveitou uma dessas idas até o Conselho Tutelar de Bangu e denunciou que o teu companheiro estava batendo no menino? Você só teve coragem de falar que as suas crianças, seus alunos, estavam apanhando. Agora, quando era para jogar a real de que você sabia sim que o menino estava apanhando do Jairinho, aí você não foi mulher para isso. Já levei muitas vezes meus alunos na clínica da família para ser atendidos. Já fiz encaminhamentos para assistente social acompanhar. Minha vocação... Ai, meu Deus. Minha vocação sempre foi cuidar de crianças. Deixa eu ver se eu li errado. Minha vocação sempre foi cuidar de crianças. Imagina se não fosse. Cansei de colocar dinheiro do meu próprio bolso para que não faltasse para os meus alunos. Quem trabalhou comigo sabe. Não apareceu uma pessoa que trabalhou com você para te defender. Uma pessoa. Não teve uma pessoa que procurou o delegado doutor Henrique para falar: olha, eu quero falar dessa moça que estão fazendo uma injustiça. Essa moça aí é um anjo na nossa vida. Minha mãe não aceitava o fim do meu casamento. E não aceitava o início do outro. Dizia que eu estava terminando o que eu fizesse dar certo. Me esforcei. Sutilmente, Jairinho começou me pedindo para apagar muitas fotos do meu Instagram. Que eu não poderia ter muita exposição. Que muita gente poderia ter uma visão diferente do que eu era. Não vi nada demais, apaguei. Depois, ele começou a pedir que eu parasse de responder mensagens de amigos homens. Eu parei. Depois, começou a pedir para eu bloquear esses amigos para que não tivessem acesso a mim. Assim eu fiz. Já devia estar com um salário de 16 mil reais, né? Tava comendo na mão do marido, hein? Olha, o Jairinho colocou o localizador no meu telefone. Sempre pedia que eu mandasse foto. Minha vida era Henry, trabalho, e uma hora que eu tirava para ir treinar na academia, eu tinha uma babá que trabalhou para mim na casa dos meus pais até Henry falecer. Jairinho começou a ter ciúmes de eu ir na academia e até colocou gente para me seguir, tirar foto de mim malhando para saber com qual roupa eu estava indo treinar. Aí, os ciúmes foram só piorando, diz Monique. E ele começou a ter muitos ciúmes do Leniel. Pois, depois que nos separamos, Leniel voltou para a igreja e estava tentando consertar a parte que lhe cabia. Começamos a conseguir voltar a nos falarmos melhor e sem brigas. No fim de outubro, e eu e Henry estávamos almoçando no Barra Shopping. Ele me ligou dizendo que tinha visto meu localizador e resolveu aparecer de surpresa. Pô, desde outubro esse inferno na vida dessa moça e ela não se toca. Ela não se toca. Muitas mulheres não se tocam. Mas entre você não se tocar do relacionamento abusivo, a você não tomar uma iniciativa para tirar o teu filho de dentro desse relacionamento, uma vez que já estava afetando psicologicamente, nem se fale, mas fisicamente, não dá, né? Mas quando o Jairinho chegou, esse é o primeiro encontro do Jairinho com o Henry. A primeira coisa que Henry perguntou foi: quem era ele? E eu respondi: ele é o médico da mamãe. Então Henry perguntou: mamãe, posso dar um abraço apertado no seu médico?
Só de lembrar dessa cena, meu coração aperta. Dói. Olha, ô Monique, não dá para acreditar que o seu coração dói ao lembrar do Henri com vida, porque você, enquanto estava para prestar depoimento, você tirou uma foto sorrindo na porta do delegado. Você sai do enterro, vai para o cabeleireiro. Você sai do enterro, tenta fazer aula de inglês. Você sai do enterro, tenta fazer aula de culinária. Não dá, não bate. Henri e Jairinho se abraçaram, fizeram desenhos de animais, brincaram de mágico. Foi um encontro perfeito. Para você, né? Meu filho ficou falando sem parar. Meu coração se encheu de felicidade e esperança pela aceitação do meu filho com Jairinho. Assim, ele começou a nos visitar com mais frequência, levava presentes pro Henri, levava chocolates. Olha que lindo, Jairinho. Puxa, que boa pessoa, levava chocolate, fazia desenho de animais. Brincávamos e aos finais de semana, Leniel começou a pegar o Henri. Mas meu filho começou a voltar confuso dos finais de semana, perguntando pro Henri quem era o médico da mamãe, qual o nome, o que nós fazíamos, e Henri começou a ter uma certa resistência para ver o pai. Mesmo assim, eu e minha família dávamos todo o suporte para o Henri não ficar confuso. Começamos a conversar mais com Leniel para não confundir a cabeça do meu filho. Às vésperas de ganhar a eleição, Jairinho disse: "Ô Monique, é o seguinte, eu já tenho 42 anos. Eu não tenho idade, não tenho tempo para desperdiçar. E vou te apresentar meus filhos. Vou alugar um apartamento para nós." A Monique diz: "Ah, é muito cedo." Então, começamos a escolher o lugar onde morávamos. Nossa, como isso é difícil, hein, Monique? De poder de convencimento, né? Não, é muito cedo, não quero. Começamos a escolher o apartamento. Mas Jairinho coloca uma condição, que eu me divorciasse no papel. É o básico, né, mulher? É o básico. Quer ir para outro homem? Ou quer ir para outra mulher? Você tem que se divorciar com quem você tá. Então pedi para Leniel entrar com a ação do divórcio e da guarda do Henri. Depois dividiríamos nossos bens. Os bens eram... Pô, tem bastante propriedade, hein? 5 apartamentos no Itaiangá, que é uma região chique lá do Rio de Janeiro, um terreno em Vargem Grande, a parte da casa onde morávamos, nossos móveis e nosso carro. Mas Jairinho disse: "Ah, não se preocupa com os bens, nada vai faltar para mim e pro Henri." Só que o divórcio demora, eu estava sendo pressionada, ele vivia brigando comigo, passei a ter crise de ansiedade com tantas cobranças, pico de pressão. Ele começou a me receitar ansiolítico, remédio para dormir, o Rivotril e o Pats. Bom, agora eu quero entender o seguinte: não era o Jairinho que falou, me corrija se eu estiver errado, não é o Jairinho que falou que não sabia fazer massagem cardíaca, porque ele, a última vez que fez isso foi na faculdade? Mas ele sabe receitar a dose certa de um ansiolítico e remédio para dormir para uma moça? Só o que interessa você, ô Jairinho. Só o que interessava a ele. Parei de postar minhas fotos na academia. Ah, nosso povo deve ter sentido tanta falta, Monique. Tive que mudar meu guarda-roupa, pois as roupas que eu deveria usar deveriam ser mais discretas. Sempre fui vaidosa, mas comecei a frequentar mais os salões de beleza. A gente percebeu, né, meu anjo? Né, linda? Saiu, o caixão baixou, você já estava lixando a unha e o casco do pé. A gente viu como você é vaidosa mesmo. Eu fazia tudo para agradar e me encaixar nos quesitos da mulher perfeita. Namorada de uma pessoa politicamente exposta, mas mesmo assim era difícil. Lembro de ser acordada no meio da madrugada, sendo enforcada enquanto eu dormia, na cama ao lado do meu filho, quase sem ar, isso em dezembro.
Ele jogou o telefone em cima de mim perguntando, me xingando, me ofendendo, o porquê eu não estava atendendo ele e o porquê eu não tinha respondido porque eu tinha respondido mensagem do Leniel, onde eu o chamava de Lê e ele me chamava de Nick. Aí diz que, esse foi o problema. Esse foi um problema muito grave, é um absurdo ela chamar o Leniel de Lê e é um absurdo o Leniel chamá-la de Nick. Não pode. O que ele fez? Pula o muro e enforca a mulher. E ela, isso em dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses antes disso, hein? Um cara te enforca e ela se submete a continuar 4 meses com esse que seria acusado de ter matado o filho dela. Ou seja, pulou o muro da minha casa, dos meus pais, invadiu a casa deles, invadiu minha casa, leu minha mensagem do celular, pois ele tinha minha senha, mas eu não tinha dele. E por um ataque ridículo de ciúme com meu ex-marido, me enforcou dormindo. Implorei que ele fosse embora, mas ele não ia. Ele estava transtornado, desfigurado, com raiva de mim. Eu pedi desculpas, disse que não chamaria mais Leniel de Lê e no dia seguinte conversaríamos. No dia seguinte, o Jairinho pediu desculpas. O Jairinho no dia seguinte disse que me amava muito, que eu era bonita para ele. Que tinha muitos ciúmes, pois ele sabia que Leniel era doido para voltar para mim. E naquela semana ia alugar nosso apartamento. Olha como ela é boa moça, boa mãe, gente. Não, agora é de emocionar, vocês vão chorar, tá? Segura as lágrimas aí, Percival. Segurem as lágrimas em casa, vocês vão se emocionar com essa moça. O quão boa ela é. Ele queria alugar uma cobertura em frente à praia, mas eu não tinha infraestrutura para as crianças. Então, me deu algumas opções. Eu escolhi o condomínio, onde tinha piscina, brinquedoteca e parquinho. Olha só, gente, ela abriu mão de uma cobertura pé na areia por causa para viver com o filho. Ah, que linda. Que linda essa moça. Que maravilha. Teve um fim de semana em que o Leniel foi entregar o Henri no domingo. Me pediu para chamar o Jairinho para conversar. Assim eu fiz. Ele desceu, Leniel disse que não queria que Jairinho desse abraços no Henri, porque ele tinha reclamado que o tio tinha dado um abraço muito forte e que tinha apertado ele demais. Assim, Jairinho concordou. Eu comecei a observar, mas achei descabido o comentário do Leniel, pois o Henri era um menino que verbalizava tudo. Não tinha feito essa reclamação para mim. E tudo Henri reclamava para mim. Bem, e aí vão 28 páginas nesse lero-lero. Até que qualquer pessoa vai fazer uma seguinte pergunta. Espera aí. Ela falou que o Jairinho era um demônio, diz que ela era sempre dopada, mas a gente quer saber o que aconteceu no dia em que o menino foi morto, em que o Henri foi morto. E da carta de 28 páginas, ela conta só a partir daqui, ó. É isso aqui que ela fala do dia da morte. Sabe que conclusão a gente pode chegar? Mostra aqui as 2 páginas, por favor. Só isso aqui ela fala do dia da morte. A que conclusão nós chegamos? Que ela não tem o que falar, que ela está com medo de falar, porque se falar ela tem medo lá na frente, acredito eu, hipótese que eu estou levantando, de se contradizer. Vamos ao que ela diz sobre o dia do crime. É muito curto. Quando cansamos de assistir a série, por volta de 1h30 da manhã, disse para irmos ao quarto dormir. Ele falou para irmos um pouco até o quarto de hóspedes, para conversar um pouco. Ligou a televisão num canal qualquer, baixinho, ligou o ar-condicionado, me deu medicamentos que ele estava acostumado a me dar, pois dizia que dormia melhor, mas eu não vi tomando. Logo eu adormeci. Acho que nem chegamos a conversar. Aí, vem para mim, por favor. Olha como ela resume o dia do crime. 28 páginas para transformar o Jairinho no demônio. Mas quando a gente pergunta o que é que aconteceu na hora que o menino morreu, você vai ver que ela não enxerga, que ela era surda, que ela era muda.
O que, inclusive, não sei não, hein? Pode até estar em consonância aí com o que quer esse Jairinho, porque ela complicou a relação dizendo que era um homem abusivo. Mas como crime aqui, parece que nem ela tem certeza que o homem matou. Vou fazer o seguinte, vou dar meu recado, Carol, enche a tela, por favor. Eu não vou pro intervalo, vai ser um recado de 30 segundos e eu vou seguir aqui com essa carta que você vai ver 28 páginas de blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Quando chega para falar o quem matou o menino, como o menino morreu, é aí que ela dá um passo que vai complicar a vida dela. O que eu imaginei? Que ela fosse aqui finalmente, em algum momento dessa carta, falar: olha, eu ouvi o barulho, eu vi o que ele fez, mas eu não pude contar porque ele estava ameaçando matar a mim, estava ameaçando matar minha família, estava ameaçando matar meus parentes todos. Mas quando chega na hora H, que ela tem a chance de mostrar para a polícia o que realmente aconteceu naquela madrugada, vejam vocês mesmos. De madrugada, ele me acordou dizendo para eu ir até o quarto, que ele pegou o Henri do chão. Olha como ela resume a morte do filho. São 28 páginas falando da vaidade dela, que ela queria um casamento perfeito, que ela é uma mulher maravilhosa, que ela tentava se superar, que ela era apaixonada, que ela foi enganada. E na hora de falar o que a polícia... Por isso que a polícia não quis te ouvir. Alô, os advogados da Monique foram mal nisso. Vocês foram muito mal. Se a polícia fosse ouvir a Monique mais uma vez, seria para saber o que aconteceu no dia do crime. Mas vocês não estão falando o que a polícia quer saber. Do dia, na hora do crime. Pegou o Henri do chão. Olha como ela resume a morte do filho. Vai ficar pior para ela, hein? Colocou na cama, que meu filho estava respirando mal. Fui correndo até o quarto, meu filho estava de barriga para cima, descoberto, com a boca aberta, olhando para o nada. Pensei que tivesse desmaiado. Pedi para o Jairinho olhar ele, mas ele passou por nós para ir até o banheiro. Notei que o Henri estava com as mãos e os pés gelados. Perguntei como ele tinha visto o Henri caído no chão. Ele disse que escutou um barulho que chamou a atenção, acordou para ver que Henri tinha caído da cama. Então enrolei o Henri numa manta, corremos para a emergência do Barrador. Mas em nenhum momento eu achava que estava carregando meu filho morto nos braços. Na emergência do hospital, foram os minutos, segundos e horas mais desesperadoras que eu já pude vivenciar na vida. Eu orava, ajoelhava e implorava. É isso aqui que ela resume a morte do filho, gente. Isso, para essa mulher, a morte do filho é resumida nessas poucas linhas. Percival de Souza. Nós temos duas partes nessa carta aí. Na primeira fase, até a página 28, que você destacou bem, Bate, a Monique fala do relacionamento dela com o ex-marido, o Leniel. Trabalhava muito, que não tinha tempo para ela, não trocava um carinho nenhum, e que ela é compelida, é praticamente forçada a pegar o menino, sair e encontrar uma pessoa, que no caso aí foi o Jairinho. Exercitando esse extraordinário poder de síntese no final, ela procura se eximir de qualquer responsabilidade e, como nós já fizemos a previsão aqui no Cidade Alerta, Bate, ela procura transferir para o Jairinho toda a responsabilidade pelo que aconteceu. Ou seja, segundo ela, nessa carta, é o Jairinho que vai para o quarto, é o Jairinho que encontra o Henri deitado, é o Jairinho que escutou um barulho estranho, é o Jairinho que sugere uma queda da cama. Quer dizer, ela se exime de responsabilidade e joga tudo para cima do Jairinho. Agora é interessante ver o que pensa o outro lado, Abate, dos advogados do Jairinho. Sabe o que eles disseram? Que essa carta aí é uma peça de ficção. Olha o que vem por aí na disputa jurídica dessa história, Abate.